Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ativa Pod, podcast oficial da Ativa Logística. Eu sou Beatriz Morgado. E eu sou Bianca Lotti, e nós fazemos parte do time de marketing da Ativa Logística. Este episódio é mais do que especial, porque essa semana celebramos o aniversário de 3 cidades que possuem filial da Ativa Logística: Porto Alegre, Barueri e Campos dos Goytacazes. Hoje nossos convidados são Rodrigo Amaral, gerente da filial de Porto Alegre, Rafael Bordignon, gerente de operações em Barueri, e Gilmar Gustavo, supervisor da filial em Campos dos Goytacazes. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, pessoal. Para começar, queria saber da operação logística. Quais são os diferenciais mesmo de ter uma filial da Ativa Logística em cada região? Se vocês quiserem começar aqui pela minha ordem, que está o Rodrigo, depois o Rafael e o Gilmar, fiquem à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou o Rodrigo, sou o gerente de filial de Porto Alegre. Estou em agosto fazendo 3 anos na companhia, desde o marco zero da filial. Nós não tínhamos filial no Rio Grande do Sul. E indo à pergunta que a Beatriz fez, é importantíssimo termos a filial da Ativa Logística no estado, onde ficamos localizados em Gravataí, uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre. E essa instalação ela foi crucial nos negócios da companhia. Atualmente atendemos 100% do estado do Rio Grande do Sul, de forma que essa amplitude tem garantido a conquista de novos clientes e a ampliação de embarques de clientes tradicionais da nossa companhia e que operavam conosco em outras regiões. Então, tem sido um grande sucesso a filial Porto Alegre nesses 2 anos de operação que se completam agora em junho desse ano. Legal, Rodrigo. Obrigada. Rafael, se quiser falar de Barueri. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Primeiramente, é um prazer participar desse podcast, uma honra. Eu sou o Rafael, gerente da filial de Barueri. Estou há 3 meses na companhia. Eu diria que eu sou o caçulinha, vamos dizer assim. Uma filial também, que é a caçula da Ativa. Barueri virou praticamente, se a gente considerar Barueri, toda a metropolitana que envolve, virou um grande polo comercial. Então, a filial está estrategicamente situada dentro desse polo justamente para atender os nossos principais clientes, né? E aí a gente pega Cajamar, que é uma cidade muito próxima aqui da região, se tornou hoje um dos maiores polos logísticos do estado de São Paulo. E Barueri vem justamente com esse objetivo, né? Estar próximo dos nossos clientes, ter maior rapidez e agilidade e transferir todos os nossos pedidos aí para as nossas filiais. Obrigada, Rafael. Em relação a Campos, Gilmar. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Gilmar Gustavo, sou supervisor da filial de Campos dos Goytacazes. E, referente a essa pergunta, a Ativa aqui de Campos, ela está num ponto estratégico, né, da região, porque ela consegue servir de apoio para as filiais de Vitória, filial do Rio de Janeiro, e também a filial de Juiz de Fora, que a gente consegue atender os destinos, né, que vai aos extremos de cada filial. A gente consegue atender desde Arraial do Cabo, vai até Nova Friburgo, e a gente consegue também até a divisa do Espírito Santo, né, e dando um suporte para essas filiais. A filial de Campos hoje ela está numa área, né, que ela está centralizada entre essas 3 filiais, né, que eu citei, Juiz de Fora, Rio de Janeiro e Vitória. Então, a gente consegue dar um suporte a essas filiais no atendimento às entregas, né, dessa região e para não ficar lacunas. E, Rodrigo, em relação às enchentes e alagamentos que aconteceram em 2024, aí em Porto Alegre, como que vocês lidaram com os desafios nesse período que não foi fácil, né? É verdade, Bianca. Realmente foi um momento bem difícil, mas é importante destacar que a Ativa Logística ela gerenciou a entrega de mais de 120 toneladas de produtos de apoio para os afetados por essa catástrofe climática, né? Isso reforça o papel da Ativa Logística como um importante ente na sociedade como um todo, em especial, no nosso caso, aqui na sociedade gaúcha. Quanto aos desafios, eles foram, assim, os maiores possíveis, né? Pois, considerando que nós atendemos 100% do estado, nós tivemos que buscar rotas alternativas para manter a entrega dos medicamentos, porque, né, medicamento é um item essencial, imagina, no momento de crise pelo qual passamos. Então, nesse sentido, a Ativa não parou de fazer entregas um dia sequer. Inclusive, nos piores momentos da enchente,
nós estávamos com os nossos veículos rodando, mas sempre prezando pela segurança, né, do nosso time de colaboradores e parceiros. Mas onde era possível, a Ativa estava lá fazendo entregas, inclusive de barco, para poder atender essa demanda num momento realmente terrível e traumatizante pelo qual passou a população gaúcha. Como sempre, sempre ativa, inclusive nesses momentos de crise, né? Sim, como já disse nosso presidente Clóvis, né? Exato. Ativa até na enchente, tá ativa. Isso aí. E Gilmar, em Campos, como que vocês lidam diariamente com as longas distâncias na parte do transporte, como você disse, né, que é do Rio a Vix, como que vocês lidam com essa longa distância? Então, aqui em Campos, a gente, hoje a gente participa de um grupo, né, de WhatsApp, que envolve as filiais da região, então, não só a região Rio, mas, como eu já citei, a filial de Vitória também. Então, existe uma comunicação muito clara entre essas filiais, tá, para que a gente agilize os processos de transferência. Como aqui é uma filial que atende umas pontas bem distantes, né, umas localidades que estão bem distantes, chegou aí, a gente atende algumas cidades que estão a 200 quilômetros daqui da filial, a gente precisa que essa transferência seja muito bem planejada, e para isso a gente consegue, através dessa comunicação, estar fazendo esse acompanhamento em tempo real, né, solicitando a prioridade nas transferências, para que o material ele consiga ser transportado no tempo hábil e que a gente consiga atender dentro do prazo. Legal, perfeito. E Rafael, Barueri, né, como você tinha comentado, se tornou o nosso principal hub de distribuição, né, e ela contribui para praticamente todas as nossas filiais, mas em relação às regiões que a gente está falando aqui no episódio, né, que é Porto Alegre e Campos, como que o uso do sorter se diferencia para ele, se tem alguma diferenciação ou realmente atende todos igualmente? Legal. Excelente pergunta, Beatriz. Eu gosto de analisar a vida antes do sorter e a vida agora depois do sorter. Então, se a gente fazer um exemplo, né? A gente recebia um veículo com em torno de 3.000 volumes, né? Você tinha que pegar, separar manualmente, através da etiqueta do cliente, para cada filial que aquele volume vai. Depois de separado, imprimir todas as etiquetas e manualmente etiquetar cada volume. Ou seja, a chance de dar errado é muito grande. Uma filial, citando o exemplo das duas filiais que estão aqui conosco, o Rodrigo recebeu um volume de Campos, o Gilmar recebeu um volume de Porto Alegre, isso era algo que ocorria de forma muito natural. Então, isso causa muito transtorno para um cliente, causa transtorno para a filial, custos excessivos de você fazer essa destroca, tá? E a insatisfação do cliente que está em jogo. Com a tecnologia de sorte implementada, você automaticamente já faz a indução desses volumes, etiquetando de forma automática, um a um, e o próprio sorter ele faz o trabalho. Desde da triagem automática para cada filial, até pesagem, cubagem. Então, ou seja, você está automatizando um processo, você ganha agilidade, assertividade e rapidez. Hoje a filial de Barueri recebe em torno de 40, 50 veículos, né? No mundo logístico, onde a competitividade por prazo é muito grande e sobressai aquela empresa que tem seus prazos mais curtos e custos cada vez menores, o sorter ele vem muito com esse benefício. Eu diria que, para concluir, a tecnologia de sorter melhora a produtividade, reduz custos e torna a operação mais ágil e confiável. Isso é essencial para as empresas que buscam realmente otimizar a sua cadeia logística. Com certeza, Rafa. Eu lembro, eu estava, né, quando a gente lançou Barueri, fui acompanhando e realmente, assim, ele realmente mudou bastante, assim, tanto ver aí, né, como é uma operação do sorter e uma comum realmente se diferencia bastante. A gente vê pela agilidade de vocês também, que é muito bom para a empresa num todo também. E, pessoal, a gente está chegando ao fim desse episódio, mas antes eu gostaria de fazer uma última pergunta para vocês, que é em relação ao futuro, assim, como que vocês enxergam a Ativa nos próximos 5 anos, que é aí o nosso 2030 já, né? Parece tão distante, mas já chegou. Bom, a Ativa é o futuro do transporte de cargas e logística no Brasil. Considerando o nosso segmento, o nosso target,
não tem como as empresas quererem terem sucesso, né, as empresas desse segmento, sem operar com Ativa. O exemplo prático disso é a própria filial Porto Alegre. A filial não tem 2 anos de operação e tem crescido substancialmente mês a mês, tanto que hoje é dia 26 de março, nós já batemos a meta de faturamento da filial e devemos chegar a um faturamento histórico de 1 milhão de carga decidida pela filial Porto Alegre. Então, uma filial que não tem 2 anos de operação, isso é realmente significativo. Sem contar o volume que nós temos recebido de cargas para entregar aqui em grandes mercados do segmento, grandes distribuidores. A Ativa já atende com a estrutura própria toda a região metropolitana de Porto Alegre, se estendendo até Camaquã, que já fica mais à zona sul do estado, e também ao norte, chegando a Barão de Cotegipe e Erechim, áreas que têm grandes empresas desse segmento também. Então, como eu disse, quem quer crescer de forma sustentável, com qualidade, só existe uma opção, Ativa Logística. Sem isso, não tem sucesso. O nosso sucesso é o sucesso dos nossos clientes, e em 2030 nós vamos estar consolidados nessa visão que a empresa tem hoje. Com certeza. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço a oportunidade. Gilmar, se quiser comentar as expectativas para 2030. Eu acredito que a Ativa, né, como ela vem demonstrado, o crescimento da Ativa, ele não para, né? Inclusive, aí, com o exemplo do nosso amigo aí do Rodrigo, né, de Porto Alegre, a Ativa chegou na região e hoje já tem essa volumetria, né, de transporte de carga, e essa expansão já mostrou que é sucesso, né? Então, acredito que a tendência da Ativa é crescer cada vez mais. A companhia, ela trabalha de uma forma muito organizada e sustentável, então ela investe muito em treinamentos, em sustentabilidade. Eu acredito que a Ativa, assim como os clientes que estão juntos com a Ativa também, né, só tende a crescer e o número é só cada vez melhor para 2030. Com certeza. E para você, Rafa, que está aqui há pouco tempo, mas acho que já consegue ter uma expectativa aí. Sim, com certeza. A gente vive um crescimento exponencial a cada ano e acredito que para 2030 isso torne-se cada vez mais crescente, né? Para uma empresa igual a Ativa, focada em saúde e bem-estar, e com a ciência cada vez mais avançada, a necessidade de novos medicamentos, de novos tratamentos, a Ativa vai muito de encontro com isso, né? Então, nós com certeza vamos crescer muito e com a ideia de investir em tecnologia, estar cada vez próximo do cliente, tá? Faz com que a gente se destaque e seja a melhor do mercado, tá? Como diz o nosso ditado, ativa sempre ativa, com certeza. Com certeza, Rafa. A gente quer crescer junto com o mercado, né? A expectativa sempre é essa, crescer junto com o mercado. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Gostaria de agradecer ao Rodrigo, ao Gilmar, ao Rafa, por terem tido esse bate-papo com a gente. Foi muito esclarecedor para a gente conhecer um pouquinho de cada filial, todas as questões que cada filial tem, né? As particularidades. Muito importante a gente aprender um pouco mais sempre. Muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Valeu! Obrigado, pessoal. A gente agradece pelo convite. Obrigada também aos nossos ouvintes por terem ficado conosco durante todo o episódio. E fiquem ligados nas redes sociais da Ativa Logística, pois teremos mais episódios do nosso Ativa Pod. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.